Thelma Benjamin, a pastora que tem gravado esses vídeos para vocês, do Ministério Online Healing Lives, Sarando Vidas Online. Eu trabalho com mulheres, casais, famílias no geral, né? E eu trago hoje um vídeo para vocês, gente, de uma visão que eu tive do céu. Então o vídeo diz, eu vi o céu. Por quê? Porque eu fui agraciada, Deus me deu essa graça, esse presente de me levar ao céu. Uma vez eu fui arrebatada ao céu, eu vi o céu. Então eu falei, por que não gravar e não trazer, nesse momento que o Brasil está passando essa dificuldade, as pessoas estão tão perdendo a fé, estão tão assim, incertos, né, de como vai ser o dia de amanhã, trazer esperança no coração das pessoas. Você que está vendo esse vídeo, eu não creio que você está aí por acaso, Deus vai passar um recado para você, para botar esperança e certeza que a palavra de Deus é verdadeira. O que Ele prometeu, gente, Ele tá cumprindo e Ele vai cumprir. Olha só, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e quero ler para vocês um versículo em Apocalipse, que está em Apocalipse 3, versículo 21, que fala assim, ó. Fala assim, olha que lindo esse versículo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Gente, um belo de um dia, eu estava em casa, eu tenho um cantinho de oração na minha casa, que eu ponho, é um cantinho que eu oro, que eu vou lá naquele cantinho para orar com o Senhor, para buscar o Senhor em oração. E é o meu refúgiozinho, eu fico lá quietinha, passo ali tempo com o Senhor ali, buscando ao Senhor, me consagrando com o Senhor. E um belo de um dia eu estava ali, é um cantinho que eu sento, às vezes ajoelho, eu estava ali nesse cantinho, sentado, e aí o Senhor falou comigo, filha, eu vou te levar. Eu quero que você mostre, para te mostrar algo, vou te levar para você ver algo. Eu falei, o que, Senhor? Quando eu fui assim, o que, Senhor? Eu senti como um aspirador bem grande, veio assim de cima e me sugou. Na hora que me sugou, eu entrei nesse aspirador, eu não sei o que era, eu não sei descrever, gente, o que eu posso colocar em palavras, era um cano, algo bem grande, e me levou. De repente, quando levou, que eu saí dali, quando eu cheguei, deparei, eu estava no céu. Quando eu estava no céu, dei de cara, já tinha logo Jesus ao meu lado. E quando Ele me recebeu, é como Ele fez um ar de riso, de alegre, muito feliz de estar me vendo. Só que eu não podia realmente, se você fala assim para mim, descreve Ele, o rosto dele por perfil, eu não vou conseguir descrever para você. Eu só via Ele em espírito, eu sentia, eu sabia que Ele estava ali, era a presença dele, mas eu não consigo te dar detalhes. E estava vestido de branco, tinha a roupa dele toda branca até embaixo. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, vem, deixa eu te mostrar, vem ver. Quando ele falou assim, gente, tinha uma sala grande, como fosse uma porta enorme, e aquela porta se abriu, e nós passamos por aquela porta. Dentro era uma sala gigante, imensa, e essa sala, no centro da sala tinha uma mesa, e esta mesa, ela passava grande, e ela saía, tinha uma outra porta de arco, ela passava por aquela porta de arco, ela saía em termos como fosse para o jardim, e lá fora, um jardim gramado, aquela coisa linda, aquela mesa ia embora, gente, infinita, aquela coisa imensa. E eu olhei e a mesa estava sendo preparada, as toalhas muito bonitas, e os anjos, eles vinham para lá, para cá, eles corriam e botando coisa naquela mesa, e um arrumava aqui. Aí fiquei olhando aquela movimentação, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse, você não sabe que eu vou me casar? Eu falei, o senhor vai se casar? Isso aqui, eu estou preparando a mesa das bodas do Cordeiro. Quando ele falou assim para mim, ele falou, vem ver. Quando eu cheguei perto, gente, eu vi pratos, tinha um prato grande, um prato pequeno, guardanapos assim em volta, o guardanapo tinha as iniciais do nome, tinha a inicial do meu nome, tinha copos assim na frente um do outro, mas os pratos eram tudo como fosse pintado à mão. Os copos, aquele cristal fino, gente, muito fino,
todo detalhado, como se tivesse sido trabalhado assim, naqueles cristais, aquela coisa mais linda. A cadeira como fosse branca, né, com aquela capa branca, mas atrás escrito o meu nome. Quando eu cheguei perto, que eu vi, a toalha era uma toalha como fosse de rendada branca, mas muito linda, de linho com renda, aquela coisa mais fina. Eu olhei, eu falei, Senhor, que festa linda, que coisa elegante, um negócio muito elegante. Aí eu fui ver quem estava sentado do meu lado. Quando eu fui ver, o Senhor tapou e falou assim, não é permitido que você veja. E não me deixou ver o nome que estava do lado, porque eu vi o meu escrito na cadeira e eu fui ver, não é permitido. Aí o Senhor falou, vem ver. E me tirou dali. Quando ele me tirou dali, ele me levou numa sala, tinha um trono branco bem grande, bem grande. E desse trono, perto do trono, saía como fosse um rio, mas o rio era água limpa, 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 limpa. Eu olhei e falei para o Senhor, Senhor, o que é isso? Ele falou, você não sabe que eu tenho um rio da água da vida aqui? E eu falei, Senhor, posso nadar no teu rio? Quando ele falou assim, ele fez com a cabeça que sim. No momento que ele fez com a cabeça que sim, eu já imediatamente estava dentro da água. Só que eu mesmo dentro da água, lá embaixo, nadando naquele rio, eu podia respirar como eu estou respirando aqui, falando. A água, dentro da água, submergida na água, eu podia respirar normalmente como eu estou respirando aqui. E eu fiquei, e aquele rio, e era uma leveza, uma coisa, uma água cristalina limpa. Quando eu estava lá naquela alegria, desfrutando, o Senhor fez assim. Quando o Senhor bateu o dedo assim, eu de lá saí da água, já apareci ali do lado dele. Aí eu olhei para ele assim, Senhor, me deixa ficar mais. Eu pedi, Senhor, me deixa ficar mais. Ele falou, não, filha, esse é o rio da água da vida. Esse é o rio que renova vidas. Você não pode ficar aí muito tempo. Eu disse, por que não? Ele falou, este minutinho que você ficou aí dentro, renovou 5 anos você na terra. Eu, como 5 anos? Você ganhou 5 anos. Te renovou 5 anos na terra. Tá, escutei, fomos para um outro lugar, aí ele falou, vem e vê. Quando ele falou, vem e vê, ele me levou, nós passamos pelo jardim. O que mais me chamou a atenção, tinha muitas crianças brincando neste jardim. Era um jardim com grama, aquele gramado verde, 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 aquela coisa linda, perfeita. E as crianças, gente, os menininhos, tudo vestidinho, como se eles fossem assim, vestidinho de um shortinho, aquele suspensóriozinho, camiseta, príncipezinhos. E as meninas, toda arrumadinha, como fosse boneca, aqueles vestidão assim bonito, aqueles sapatinhos, aquelas coisas mais lindas. E essas crianças corriam, sorria para lá e para cá. E nós passamos no meio deles e fomos numa outra área. Eu não sei colocar em palavras, eu estou tentando colocar para vocês em palavras o que eu via, tentar assemelhar com coisas da terra, isso que para vocês poderem entender. E era como fosse uma fábrica, uma construção bem grande, muito grande. E ali tinha baús grandes, assim como fosse aqueles baús grandes, e tinha escadinha naquele baú e tinha filas de anjo com um baúzinho pequeno. E eles vinham e lá escutavam o barulho, tchá, 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 fazendo tal. E tinha uns que vinham com aquele baúzinho, subia naquela escada e derramava algo dentro daquele baú grande. E do outro lado, outro baú, outros anjos vindo e também colocando algo dentro daquele baú grande. Aí um colocava, descia a escadinha, já ia para lá, o outro colocava, descia. E eu fiquei vendo aquela cena. Falei, Senhor, o que eles estão fazendo? Aí o Senhor fez assim para um, chamou. Quando chamou, ele se aproximou perto, quando ele chegou mais perto, ele estava com um baúzinho, lá dentro estava cheio de moedas de ouro. E o Senhor foi e pegou uma moeda e deu para mim, e falou assim, veja, e eu fiquei olhando aquela moeda de ouro, um ouro brilhoso, 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 grande, mais ou menos redonda. E eu falei, Senhor, mas por que o Senhor tem isso aqui? Ele falou, você não sabe que eu tenho garladão para dar para os meus filhos que aqui chegarem? Aí falou assim comigo, devolveu a moeda ali para o anjo pegou, voltou e continuou trabalhando. Aí eu falei, e o outro, o que está fazendo? Era um outro baú. Aí o Senhor chamou. Quando chamou, ele veio, também trouxe o baú. Tinha anéis de brilhante, mas os brilhantes eram bem grandes. Eu falei, Senhor, por que o Senhor tem anel?
eu vou me casar, eu estou preparando o meu anel para minha noiva. E me mostrou, na hora que ele me mostrou o anel, eu dei a minha mão para ele. Quando ele deu a minha mão, ele segurou a minha mão com todo carinho, trouxe para perto dele e disse, você também vai receber um, mas ainda não está na hora. E aí saímos dali. Quando nós saímos dali, nós voltamos para a sala onde estava aquela sala do trono grande. Nós voltamos um trono grande e branco. Eu falei, Senhor, posso sentar no teu trono? Toda pedindo, eu estava lá no céu pedindo, pedindo. Aí ele riu para mim e disse, você não sabe? Os que vencerem sentarão comigo no meu trono para reinar comigo? E ele foi falando, gente, comigo. E aí ele foi e me mostrou a terra. Na hora que ele me mostrou a terra, ele disse, vai e busca quantas pessoas você puder para mim. E aí passou a visão, eu acordei onde eu estava novamente. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu vi o céu, Senhor, que coisa linda. Mas fiquei naquela emoção, naquela emoção. Aí eu lembrei que eu tinha entrado no rio e que eu tinha ganho 5 anos. Eu falei, o Senhor falou 5 anos, será que é verdade? Corri lá. Quando eu corri, não tinha nada de diferente em mim. Eu falei, ah, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu falei assim, eu escutei o Senhor falar, ah, é? 5 anos, eu era muito mais nova, gente. Nesta tua idade aí, não vai te fazer diferença. Mas quando você ficar mais velho, você vai ver o quanto esses 5 anos vão te valer, quanto vai fazer diferença em você. E eu acredito que esses 5 anos já está fazendo diferença, porque eu estou quase na casa dos 50 e as pessoas dizem que eu não pareço. Então, acredito que quando chegar com 60, 70, se assim o Senhor permitir, vai fazer muito mais efeito em mim. Mas eu quero contar para você que eu vi o céu, vi toda essa beleza, vi toda sabe, aquela grandeza, que quando eu fecho o olho, que eu volto naquele lugar que eu tive essa visão, meu coração pulsa de tanta alegria, o Espírito fica alegre, jubila dentro de mim. E eu fui depois pegar cada versículo que o Senhor, quando eu falava lá com o Senhor, e o Senhor me falava os versículos e me dizia o que estava acontecendo, eu voltei, fui estudar a palavra de Deus para ver, eu falei, Senhor, e eu, olha só, Apocalipse 23, 21, aos que vencerem sentarão comigo no meu trono para reinar. Quando eu pedi para o Senhor, Senhor, posso sentar no seu trono? Foi isso que ele me disse. Depois eu disse assim, Senhor, no rio, quando tinha o rio, Senhor, posso nadar no rio? E ele me deixou nadar. E foi Apocalipse 22, 1 fala assim, então o anjo me mostrou um rio de águas cristalinas, o rio de água da vida que flui do trono de Deus. E foi este rio que eu vi, gente. Foi este rio, um rio de água limpa, 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 um rio que eu podia respirar debaixo da água, um rio que chega a dar emoção de falar do Senhor, ter permitido eu ter essa visão tão linda do céu. Depois, o Senhor me mostrou as bodas do cordeiro. Logo que eu cheguei, eu tinha visto a mesa. Lembra que estão preparando a mesa? E aí Apocalipse 19, do 7 a 10, fala assim, João viu multitudes celestiais louvando a Deus, os que tinham sido preparados para as bodas do cordeiro. Depois de lá, eu vi aquela fábrica, como se estivesse fabricando, né, aquelas moedas de ouro, aquela coisa, e o Senhor me mostrou e disse que é o galardão. Apocalipse 22, 12 fala assim, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E depois, de novo, quando nós voltamos depois o trono branco, que eu falei, Senhor, posso sentar no teu trono? E vi um grande trono que estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele. Então eu vi o trono, e o Senhor estava vazio, porque o Senhor estava ali comigo, me mostrando o céu. Então eu tive essa alegria, essa felicidade, gente, esse privilégio de ter sido levado e ter visto essa parte do céu. Eu sei que muitos contam experiências que foi ao céu, que viu isso ou viu aquilo, mas eu creio que o céu é tão completo e tão complexo, que nem se o Senhor levar toda a humanidade, Ele vai conseguir mostrar todas as partes diferentes que tem lá pra gente. Porque se nós vamos passar uma eternidade com o Senhor, a nova Jerusalém descendo do céu na terra, mas vai se integrar, o sistema de terra e céu vai se integrar. Então, o que o Senhor me mostrou lá, gente, é simplesmente o que nós vamos viver no nosso futuro, na nossa eternidade.
E eu quero chamar a sua atenção para você que está vendo esse vídeo, que já está cansado, que já está achando que não vale mais a pena servir o Senhor. Que não, puxa vida, eu tenho feito tudo certo, as coisas têm dado tudo errado. Eu quero pedir para você um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de confiança, porque o Senhor verdadeiramente está voltando para levar o povo dele, um povo santo, um povo de boas obras, um povo que o Senhor investe nele todos os dias, um povo que o Senhor deu a vida dele, lá na cruz. Um Deus, gente, desceu lá do reino dele, colocou a coroa do lado e desceu para ser ser humano na terra. E como ser humano, ele não podia chegar aqui, aparecer num bater de dedo, ele tinha que entrar pelas vias normais, pelas regras do mundo, e a regra do mundo é, para você ter autoridade, para ser chamado ser humano, você tem que vir através de um útero humano. E Jesus nasceu através do útero de Maria, fecundado pelo Espírito Santo, mas ele nasceu uma criança, precisou ensinar ele a andar, precisou trocar a fraldinha dele, precisou dar mamadeira para ele. Um Deus que se submete a isso, por amor. Ele não vai deixar sua alma se perder, ele não vai deixar você cair, ficar na igreja ou desanimado com o seu trabalho, com o que você está fazendo. Porque se Deus deu o filho dele, como também não dará todas as outras coisas. Então você que está passando por luta nesse momento, você que está já desanimado em termos de servir ao Senhor, não fique não, meu querido. Levanta a tua cabeça, levanta a tua fé, olha para o Senhor e diz, sabe o que, Senhor? A eternidade é muito maior do que tudo isso que eu estou passando aqui. Toda a tua crise, toda a tua luta que você está passando vale a pena por aquilo que eu vi no céu. Eu coloquei em palavras simples, porque por mais que eu tente colocar em palavras o que eu vi lá, eu não consigo descrever, porque não existe palavra suficiente para descrever o que eu vi lá em cima. O que o Senhor me mostrou, o rio de água viva, o trono do Senhor, a mesa que está sendo preparada, o galardão que para ser dado para a igreja do Senhor, tudo o Senhor me mostrou. E eu não estaria gravando um vídeo aqui, colocando em termos de mundo. Isso vai para o mundo, gente. Isso não vai só para o Brasil, isso vai para o mundo. Se eu, por acaso, não estivesse falando a verdade, estou falando a verdade, sim. Eu fui levada ao céu, sim. Como também fui levada ao inferno. O Senhor também me mostrou o inferno. Inclusive, vou gravar sobre isso. Porque o Senhor me mostrou os dois lados da história. E os dois o Senhor me deu a mesma missão. Vai buscar alma para mim. Então, meu trabalho, eu trabalho porque o Senhor deu esse ministério para mim e o Senhor me deu essa ordem, vai buscar almas para mim. Então, você que está aí, lembra que você também recebeu também do Senhor uma ordem. Ide, pregai o Evangelho. Ide a todas as nações, não se acovarde, não sente aí chorando com a tua própria miséria, olhando para o teu próprio umbigo, não, passe a olhar para o outro, passe a pregar a palavra para o outro, passe a orar pelo outro, porque quando você está fazendo pelo outro, o Senhor faz por você. O Senhor toma conta do teu problema, o Senhor toma conta da tua família, o Senhor toma conta dos teus filhos. Passe a verdadeira viver o reino de Deus na terra. Gente, eu descobri essa verdade, que é possível viver o reino do Senhor na terra. Como? Pastora, agora a pastora inventou essa, tá doida? Não, não estou. João 10:10 diz assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Depois o Senhor fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que você tenha uma vida em abundância, você tem que entrar de acordo com as regras do céu. Você não pode estar com a regra da terra, de acordo com a regra da terra. A regra do céu é, anda em amor, anda em perdão, faça bem para o teu próximo, cuida do teu pensamento, cuida da sua boca, renova a tua mente. Romanos 12, versículo 2, renovais a vossa mente e vosso entendimento para que saibais qual a perfeita vontade do Senhor. Então tem regras, o céu ele tem regras. Para você ter uma vida em abundância na terra, você tem que entrar e viver com a regra do céu. Então, se você não está tendo uma vida abundante aqui, você não está vivendo o reino de Deus na terra, você está vivendo com a regra do mundo. A regra do mundo é, se me fazem mal, eu me vingo dele,
Eu falo mal do meu vizinho porque eu não gosto dele. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Se eu não quero saber de perdoar, eu não quero saber de amar o próximo e eu não faço bem para ninguém. Porque eu tenho que fazer bem para mim primeiro. A regra do mundo é essa. A regra do Senhor é completamente ao contrário. Para você viver dentro do reino de Deus, você tem que se enquadrar na regra dele. E eu descobri que é possível, gente. E eu tenho... Depois que eu descobri isso, depois dessa ida que o Senhor me levou ao céu, minha vida mudou muito, mas muito. Por quê? Falei, Senhor, é possível, então eu quero viver essa vida abundante que o Senhor me deu. Não só eu, minha família, meu filho, meu esposo, minha filha, meus amigos, as pessoas que estiverem do meu lado, eu vou falar do bem, eu vou fazer o bem, eu vou amar, eu vou perdoar. E quando eu não puder perdoar por mim própria, porque tem coisas que realmente, gente, passa da nossa capacidade humana, eu vou clamar a graça de Cristo até o último. Eu vou chorar, eu vou implorar, porque o perdão, ele não faz bem só para mim, ele não faz bem só para o outro, ele faz bem para mim, principalmente para mim, que consigo perdoar alguém. Vou contar um caso para vocês de perdão, encaixando nessa do reino de Deus. Uma pessoa da minha família fez algo muito sério contra mim. Muito sério mesmo. E eu, por ser serva do Senhor, de saber do perdão, de pregar o perdão, muitas vezes eu tinha ido com esse assunto diante do Senhor e falado que eu tinha perdoado essa pessoa. Perdoado mesmo, a ponto que quando estamos juntos, eu até levo presente, conversamos e não tem nada demais. Mas eu fui visitar um lugar, Holy Land, que chama Terra Santa, que tem em Orlando. É um parque temático que tem em Orlando, na Califórnia. Orlando, na Flórida. E quando eu estou nesse parque, gente, lá em Orlando, na Flórida, tem um lugar lá que chama o Templo do Espírito. E quando entramos nesse, porque lá assim, chama a Terra Santa, e eles fizeram um parque como fosse copiando Israel, mas a Terra Santa, como se a Nova Jerusalém que tinha chegado do céu. E não, tudo lá é muito lindo, muito perfeito, tudo lá é lindo dentro desse parque. Eu altamente recomendo quem visita Orlando, visitar o Holy Land, que no caso é a Terra Santa, que é um parque temático. E lá todas as atrações são bíblicas. Então tinha essa sala que era a sala do Espírito Santo, e eu fui. Quando eu entrei, lá a moça, no caso, né, que faz a atração lá dentro, ela falou assim, gente, olha, todas as atrações aqui dentro, nós temos um roteiro para seguir. Mas aqui é o único que não tem roteiro. Aqui nós não comandamos, é o Espírito Santo que comanda, é o Espírito Santo que faz. E o que ele mandar fazer, nós vamos fazer. Então, não tenho nada programado, eu não sei o que vai acontecer aqui, eu só sei dizer que é o Espírito Santo que sabe. Quando ela falou assim, ela começou a louvar. A mulher tinha um dom de louvar, de cantar, tão grande. Quando ela louvava, entrava no nosso espírito, assim, no meu espírito, e mexia comigo. E ela foi louvando, e ela foi louvando, e ela foi louvando. E ela louvou um hino que dizia assim em inglês, mas ele dizia assim: o nome do Senhor tem poder para quebrar correntes. O nome do Senhor despedaça as correntes. O Senhor está levantando um exército forte, e esse exército já despedaçou as correntes que me prendia. E começou a louvar, começou a louvar. Quando ela começa a louvar, quando ela parou de louvar, ela fez assim: vou falar de perdão. E começou a pregar de perdão. Olha, gente, ela pregou de perdão. Quando ela estava pregando de perdão, eu escutei do Senhor assim. O Senhor falou: perdoa tal pessoa. Eu disse: como, Senhor? Eu já perdoei. O Senhor disse: não. Você pensa que você perdoou. Está escondido debaixo de várias camadas aí dentro. Mas você perdoe, fulano. Eu falei: Senhor, então, eu não consigo, então, Senhor, se não está perdoado, Senhor, me ajuda, me dá graça, me ajuda. Aí o Senhor falou: confia em mim. Não é porque você vai perdoar fulano que esta pessoa vai ficar sem receber o que fez, o pago pelo que fez. Eu só não quero que você seja prisioneira dessa pessoa.
Eu falei, Senhor, então me dá graça. Eu quero perdoar, me dá esta graça. Quando eu falei assim, eu recebi uma enxurrada de amor, uma coisa assim que tomou conta de mim e foi lá no meu coração, é como se arrancasse algo que eu não sei explicar o nome. E arrancou. E quando arrancou aquilo, eu senti um alívio tão grande, eu respirei fundo. Quando eu respirei, como se tivesse tirado um peso de não sei quantos quilos de cima do meu ombro, e eu fiquei leve, 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 e ali eu comecei a chorar, 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 tremer, 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 o Espírito Santo me tocou, e eu comecei a falar em línguas, em línguas, em línguas, em línguas, e quando eu saí de lá, de dentro, essa atração dura 1h30, quando eu saí de lá, gente, eu parecia que eu flutuava, eu estava com 2 amigas mais da igreja, e eu olhava para elas e eu ria, elas falavam, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu ria, eu tentando explicar para elas, eu recebi um milagre, o Senhor, e eu ria, e aquela alegria, aquele júbilo que saía de dentro de mim. Vida em abundância, vida em abundância. Se tiver qualquer coisa nos prendendo, impedindo de viver essa vida em abundância, o Senhor nos revela para que em nós possa jorrar rios de água viva, rios de água abundante, viver a vida, viver o reino de Deus na terra. O Senhor quer isso para você que está vendo esse vídeo nesse momento, que você tenha esta vida abundante. Que você não se deixe levar pela circunstância, pelos problemas do momento, mas que você volte os teus olhos para a palavra de Deus, que você creia de verdade que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E que um dia nós vamos viver e passar a eternidade com Ele. Então pega esta palavra que eu estou trazendo, coloca no teu coração e fala, Senhor, seja lá o que estiver impedindo de viver essa vida abundante, tira de dentro de mim. Se for falta de paz, se for falta de perdão, se for depressão, tristeza, enfermidade, tira, Senhor. Porque eu quero viver uma vida abundante com Cristo. O Senhor, um Deus, sai lá da glória, deixa a coroa dele de lado, vem passar o que ele passou aqui. Primeiro, alguém limpar ele, quando ele nasceu, dar uma madeirinha para ele, ensinar ele a dar os primeiros passinhos. O Criador, que criou todo o universo, tem que ensinar para ele como ele dá o primeiro passinho na terra. Depois, não só isso, ele cresce, é humilhado, cospem nele, pregam ele no madeiro, sendo que todo o universo se curva diante dele, mas ele se permitiu passar por tudo isso para salvar uma humanidade. Então, o Senhor não quer jamais que você se perca, ou ninguém da sua família se perca. Então agora pega isso que eu estou falando, vai na presença do Senhor e diz, Senhor, muda o que o Senhor tem que mudar aqui dentro, porque eu vou passar a eternidade contigo. Muda o que o Senhor tem que mudar, trabalha no que o Senhor tem que trabalhar. Mas faz de mim, Senhor, um servo teu. Faz de mim, Senhor, um santuário para o teu louvor. Faz de mim, Senhor, verdadeiramente um servo, uma serva, que onde eu for, a tua glória esteja comigo. Quando eu chegar, o ambiente muda, Senhor. Quando as pessoas olharem para mim, opa, ali está chegando alguém diferente. Quando eu entrar, o ar, a atmosfera muda. Porque chegou alguém que está carregando profundamente a graça de Deus e está vivendo no reino do Deus vivo. Queira isso para você, queira isso para a tua família. Busca, porque é buscando que se recebe. Vai sim, vai buscar, busca, batei, abrir-se-vos-á. Busca, porque é isso que eu tenho feito toda a minha vida. Buscado esse evangelho, buscado esse Deus, vivido para Ele, eu vivo para Ele. Eu respiro por causa dEle. Eu estou aqui com todo o meu coração por causa dEle. Gravando vídeos, botando assim minha cara, expondo a minha vida, botando por causa dEle. É para Ele. E Ele me põe para fazer por causa de você. Eu faço para Ele. E Ele me põe para fazer por causa de você. Porque Ele quer você, Ele quer te alcançar, Ele quer te encontrar. Ele quer que você saiba que tem um céu esperando por você.
Que Deus abençoe sua vida. Você está vendo aí o meu e-mail passando na tela? Manda um e-mail para mim. Conta para mim as tuas dores, se você precisa de oração, qual é o teu problema, e eu vou orar por você. Eu não prometo responder, porque são muitos e-mails que eu recebo, mas eu prometo orar pelo teu e-mail. Pedir para o Senhor mudar a tua vida e mudar a tua causa, tá bom? Muito obrigado de você assistir esses vídeos, muito obrigado de você me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Eu creio que Deus colocou você aí porque Ele quer dar esse recado para você, que você vai morar na eternidade com Ele, tá bom? Deus abençoe, obrigado por ter assistido esse vídeo, nos vemos nos próximos vídeos.